Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Passando hoje para falar com você que gosta de um docinho, não consegue ficar sem, faz dieta, mas o doce atrapalha demais. Isso acontece com você frequentemente? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vou te passar 6 dicas que vão te ajudar a amenizar e até se libertar dessa vontade de doce. Hidratação. Será que você toma a quantidade ideal de água por dia? Você sabe que quando o seu corpo fica desidratado, ele tende a te pedir energia de uma outra forma e geralmente ele pede em forma de alimentos calóricos. E se você já tem essa tendência a gostar de doces, é bem provável que ele te peça sim o açúcar, alimentos ricos nele, ricos nessa substância, para que você tenha mais energia. E então, se manter hidratado é muito importante para que você consiga amenizar esse desejo por doces. Então, olha só, o mínimo seria 35 ml por quilo de peso, mas o ideal seria 45 ml de água por quilo de peso. Ah, Renata, mas chá serve? Suco serve? Não, tem que ser água. Você pode tomar suco detox, se você gostar, se você quiser, tá? Tem um vídeo meu falando sobre os sucos. Você não deve estar ingerindo outros tipos de sucos, ok? Lá eu explico o porquê. Dá uma procurada aí no canal no YouTube que você vai encontrar. E os chás, eles são excelentes, mas eles não substituem a ingestão de água, ok? Então vamos lá, hein, gente? Faz o cálculo aí, de 35 a 45 ml de água por quilo de peso. Depois você me conta se você conseguiu, tá bom? Começar o dia comendo açúcar. Então o que acontece? Se você já começa teu dia tomando um cafezinho que tem açúcar, ou então comendo um pão doce, ou então um pedaço de bolo, provavelmente você vai querer o doce o dia inteirinho, várias vezes ao dia. E isso acontece porque ocorre a liberação daquele neurotransmissor do bem-estar, do bom humor, que é a dopamina, lá no nosso hipotálamo, no cérebro, gerando aquela sensação de bem-estar. E aí você acaba tendo aquele vício o dia todo. O dia todo seu cérebro quer, ele te pede para que você dê algo a ele para que ele consiga sentir aquela sensação de bem-estar. Outra coisa também, quando você ingere açúcar, você tem picos de insulina no seu sangue. E isso faz com que o seu corpo fique inflamado, né? Ele se sente inflamado, vai inflamando as células. Só que ao mesmo tempo que você tem o pico de insulina, sua glicemia cai. E ao mesmo tempo, seu corpo te pede mais doce, mais açúcar para regular essa glicemia e você dá picos de insulina e vira um ciclo vicioso. Então, tanto em relação à produção de dopamina quanto em relação aí à desregulação da insulina. Então, não comece o dia ingerindo aí açúcar no seu café não, tá bom? Nenhum outro tipo de alimento que contém açúcar. Dietas pobres em nutrientes. Então, aquelas dietas que você acaba não ingerindo aquilo que teu corpo precisa, tuas células precisam para trabalhar. Então, você não consome verdura, não consome legumes, ou então são só 2 rodelinhas de tomate, 2 folhinhas de alface. E aí o que acontece, né? Suas células elas ficam cada vez mais carentes, necessitando aí de nutrientes, de energia. Elas ficam com a famosa fome oculta, né? Você só ingere alimentos de caloria vazia, alimentos que não contêm nutrientes, então pão, macarrão, lasanha, ou então embutidos, salame, mortadela, linguiça, presunto, salsicha, ou então bolo, né? Pizza, lanche. Então você acaba não dando nada que tenha vitaminas para que elas consigam fazer a parte delas, para que elas consigam funcionar com eficiência. Elas precisam produzir hormônios, elas precisam produzir neurotransmissores, elas precisam produzir anticorpos, elas precisam proteger nosso corpo, reparar tecidos.
E aí? Que você não está dando a matéria-prima para ela trabalhar. Então ela fica o tempo todo te pedindo comida e muitas vezes algo mais calórico. Se você já tem essa preferência, se teu cérebro já entende. Então, na verdade, tudo funciona junto, né? Tudo funciona aí de uma maneira meio casada, né? Então teu cérebro pede, tua célula também precisa de energia e ela não tem substrato para trabalhar. Então aí você acaba se afundando nesse vício, nesse ciclo vicioso e você acaba não conseguindo se libertar dessa vontade doce. Então comece a comer mais verdura, mais legumes, coma isso sem quantidade. Verduras e legumes não tem quantidade, como uma bacia disso, pode ser refogado, cozido, cru, do jeito que você quiser. Só escolha bem o óleo que você vai estar utilizando, tá? Ou azeite ou óleo de coco no fogo mínimo, e aí você pode estar consumindo tranquilamente, ok? Quarta dica, evite utilizar adoçantes à base de aspartame. Por quê? Porque o aspartame, por incrível que pareça, ele aumenta os receptores de carboidratos pelo nosso intestino, nas células do nosso intestino, e com isso ele desenvolve uma necessidade por açúcar. Olha isso, gente. Então você acaba tendo desespero por alimentos doces, por alimentos que têm açúcar mesmo, consumindo adoçantes. Então, sem falar que ele é altamente inflamatório, sem falar que ele é cancerígeno, sem falar que ninguém deveria estar ingerindo nada à base de aspartame, ok? Às vezes você fala assim, mas eu não compro o aspartame, eu não tenho adoçante à base de aspartame em casa, mas você compra produtos que tem, produtos que já são adoçados com aspartame. Então é bem importante que você leia rótulos para você saber com qual adoçante esse alimento foi adoçado, o que foi utilizado nesse alimento. Então, prefira sempre aqueles que tenham açúcar de coco, ou xilitol, ou stevia, ok? E sempre fique atenta, porque muitas vezes pode haver uma mistura aí, tanto do xilitol com o ciclamato de sódio, que compõe o aspartame, tá? Ou com aspartame mesmo, ok? Então, ciclamato de sódio, sacarina sódica e aspartame, risca da lista. Não coloque mais isso na sua dieta, não. Quinta dica, sedentarismo não funciona. Por quê? Porque a atividade física também age lá no cérebro, lá no hipotálamo, liberando dopamina, te dando uma sensação de bem-estar, de bom humor, de felicidade, e isso vai facilitar para que você evite os doces. Isso vai te ajudar muito no controle dos doces. Então, procure manter um ritmo de atividade física aí com frequência. Então, pelo menos umas 4 vezes por semana. Pensa assim, a semana tem 7 dias. Se você treinar 3, você vai estar abaixo da metade, né? E como não existe 3 dias e meio, fica acima, faz 4 dias. Isso daí vai te dar até aquela sensação de vitória. Olha só, eu consigo treinar mais da metade da semana, eu faço atividade física. Isso vai facilitar muito seu controle por doces, seu aumento de energia, disposição e saúde de uma forma geral, e também o controle da sua fome em relação também a carboidratos e outros tipos de alimentos. Sexta dica, se mesmo assim você sentir necessidade de doces, você pode estar utilizando um suplemento à base de picolinato de cromo. Só que assim, o ideal é que você consulte o seu nutricionista ou o médico que te acompanhe para saber exatamente a dosagem que você vai poder estar utilizando. Eu também costumo prescrever bastante Gimena silvestre, que é um fitoterápico que também atua no controle aí da vontade de doce. Mas como eu falei, você não deve estar ingerindo, não deve estar fazendo uso sem consultar o seu médico ou o seu nutricionista, ok? Bom, gente, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado essas ideias, essas dicas. Depois deixa aqui um like para mim, compartilha esse vídeo com quem você sabe que também é formiguinha, que também adora um doce. E depois você me conta nos comentários se você gosta de doce e o que você faz para conseguir controlar essa vontade. Um super beijo então para todo mundo, fiquem com Deus e até mais, se Deus quiser.